Bom, eu sempre costumo dizer, né, que de tudo que ela falou ali, eu sou apenas aprendiz, né? Então, nós vamos hoje falar desse tema, nossas responsabilidades enquanto espíritas, né? Então, muito bom estar com todos vocês, né, para a gente falar dessa reflexão, né? Mas eu coloquei o tema, né, como espíritas, mas eu vou falar um pouquinho da nossa responsabilidade de vida, né? Então, compreendendo que cada ser é único, né? Quanto mais conhecimento, mais é a nossa responsabilidade, né? Em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossos atos, né? Então, gradativamente, nós vamos tornando responsáveis pelas pequenas coisas, né, que vão acontecendo no nosso cotidiano, né? E o melhor, nós nos tornamos responsáveis por nós mesmos, pelas nossas escolhas. Não tem como fugir disso, né? Então, vamos ver um pouquinho dessas responsabilidades que nós temos no dia a dia. Então, responsabilidade é uma virtude, né? É seu sentido, no seu sentido, né? Nos é ensinado isso desde a nossa infância, né? Nós somos blindados com exemplos à nossa volta, em família, na escola, na comunidade, com amigos, né? Então, qual a nossa primeira responsabilidade? A nossa primeira responsabilidade é para com Deus, com Jesus, né? E começamos, então, a ter que entender o maior mandamento que foi nos ensinado. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, né? E de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento que nós temos, né? Então, amar a Deus envolve o nosso crescimento espiritual, né? A nossa fé, a nossa compreensão da vontade de Deus em nossa vida. Então, para isso, nós usamos da prece, né? A prece é um aspecto assim vital dessa responsabilidade espiritual que nós devemos manter, né? É um diálogo constante, contínuo com Deus, com Jesus, com o nosso mentor. Nós devemos manter sempre esse diálogo, né? Então, também nós temos, agora sim, as nossas responsabilidades morais e éticas. E nós vamos começar a falar já já delas, tá? Então, vejamos. Primeiro começou lá com Moisés, né? Ele nos trouxe a psicografia, né, que são os 10 mandamentos, né? E com eles nós aprendemos a trazer para as nossas vidas virtudes, né? Honestidade, integridade, bondade, humildade e amar ao próximo como a nós mesmos, né? E isso é um compromisso, é uma responsabilidade que envolve muitos atos de bondade, de perdão, de compaixão, de misericórdia, para nós e para todos, né? Para os nossos irmãos. Também somos chamados ser sal e ser luz, né? Sempre fomos chamados no nosso meio, né? E esta é a nossa responsabilidade de influenciar positivamente os que conosco convivem, né? E trazer a candeia nos lugares escuros, trazendo a luz do Cristo onde se fizer necessário, né? E a nossa responsabilidade também se estende aos cuidados com o nosso orbe. Então, vou começar a falar das nossas responsabilidades com a terra, né? O meio ambiente, pois somos todos arredentários, né? E precisamos administrar de forma sustentável. Isso pode incluir a gente reduzir o desperdício. Desperdiçamos tanto as coisas em todos os sentidos, garantindo assim recursos para nós e para as gerações futuras, né? Também essa responsabilidade, ela abrange as nossas vidas pessoais, tá? Pois nós devemos cuidar desse corpo, né? Que nos foi emprestado para que nós possamos caminhar nesse orbe, né? Então, cuidar da nossa mente, né?
mantendo ou, pelo menos, tentar um estilo de vida saudável. Isso todos nós temos. A nossa responsabilidade na escola. É verdade que todos nós queremos ter um diploma, né? Todos nós queremos. Por isso, nós temos que construir a nossa responsabilidade sobre o nosso aprendizado. Se queremos ter notas boas, nós precisamos estudar, né? É uma responsabilidade estudar para as provas, né? Também nós precisamos ter responsabilidade no trânsito. Que dificuldade, né? Nós devemos cumprir as leis de trânsito do lugar onde nós vivemos. Então, quando nós vamos dirigir, né? Dirigir com responsabilidade, né? Para não levar nenhuma multa, não beber, né? Não causar nenhum acidente, né? Responsabilidade no trabalho material. Hoje eu posso dizer para vocês assim, eu já sou aposentada, trabalhei muito, tá? Principalmente na parte de logística de pessoas, tá? Depois em departamento pessoal, e eu vi muitas pessoas querendo salário, mas não trabalho. Não é? Isso é um fato. Também vi muitos patrões, tá? E encarregados, sem orientar aquelas almas que estavam ali em condições de subordinados. Portanto, a nossa responsabilidade nesse quesito, gente, não importa de que lado eu estou, tá? É muito grande, né? Honestidade nas negociações, a transparência nas nossas ações, né? O cumprimento de nossas obrigações. Assim nós podemos ter um ambiente de trabalho em um espaço garantindo a nossa paz, a nossa tranquilidade e o nosso trabalho, né? O nosso ganha-pão, né? Responsabilidade na política. Muitas vezes nós sonhamos em ser políticos, pelos altos salários, as mordomias, né, que nós queremos, né? Mas não queremos a responsabilidade dos cargos, né? A responsabilidade com o cumprimento das leis. E aí nós podemos ver a grande responsabilidade que nós temos quando escolhemos os nossos candidatos, né? Responsabilidade nos nossos relacionamentos. Ah, pessoal, esse assunto é um assunto para uma palestra, tá? Com toda certeza. A maioria de nós sonhamos e queremos um relacionamento estável, né? De preferência, nós mulheres, né, como a gente sempre diz, um homem com uma situação financeira estável, bonito e espírita, de preferência, não é isso que nós buscamos? E eles, a mesma coisa, né? Outro dia eu atendi uma pessoa que ele me disse assim, eu tenho uma mulher perfeita, companheira em casa e nos negócios. Mas nem sempre é assim, né? A nossa vida. Então, as nossas responsabilidades do respeito, da lealdade, do companheirismo, dos filhos, muitas vezes nós deixamos a desejar. Certo? Mas, como disse, esse é um assunto para uma outra palestra, tá bom? Só para vocês estarem cientes, esse casalzinho que está aí na foto estão sentado ali, ó. E nessa linha, né, nós vamos ver a responsabilidade da família. Queremos o título de pai e mãe, mas não a responsabilidade de proporcionar aos nossos filhos o carinho, participar de suas brincadeiras, né, das atividades escolares, de passar noites em claro, cuidando da sua saúde, né, de dar limites, ensinar disciplina e responsabilidade. Uma outra coisa, eu quero o título de bom filho e de boa filha, né? Mas não quero a responsabilidade de cuidar dos meus pais quando estão em idade mais avançada. Isso é fato, né? Nós devemos também cultivar o nosso crescimento intelectual, moral, né, espiritual, como nós já estamos,
todos aqui, né, pelo menos nos esforçando para ter esse conhecimento da nossa vida espiritual, nós devemos compartilhar o que nós aprendemos com aqueles que convivem conosco, né? Porque todos necessitam ouvir uma palavra de conforto, de amor, né? Então, nós podemos ver que as responsabilidades de um cristão e espírita, como eu coloquei no tema, são vastas, entrelaçadas em todos os aspectos de nossa vida, né? À medida que abraçamos essas responsabilidades, nós cumprimos e vivenciamos o que o Cristo nos pede. Então, nós não podemos nos colocar numa condição de apatia, né, diante do mundo. Pois nós estamos aqui para contribuir com essa transição planetária, né? Por isso nós fomos chamados, fomos convocados, né? Então, nós estamos aqui para ajudar o nosso próximo. Pois já entendemos, gente, que não basta se dizer cristão, se dizer espírita, católico, evangélico, né? Porque não adianta nós afirmarmos que nós temos uma crença, um conhecimento. Não basta eu ir à missa, ao culto, à palestra na casa espírita, né? Se eu não vivenciar, se eu não praticar a lei de amor e de caridade, de nada vale. Certo? E para que nós possamos realmente assumirmos, né, essa nossa transformação, né, e a transformação da humanidade, que é tão necessária, né, nós não podemos ser egoístas, tá? E buscar apenas o que eu acho importante para mim. A nossa responsabilidade é para com o nosso próximo. Esse é um assunto mais discutido hoje em dia, né? E é por isso que nós somos chamados com essa missão de responsabilidade. E a cada dia nós nos tornamos melhores, né? Somos melhores do que ontem. Não somos? Com toda certeza, né? E é claro que nós temos o nosso livre-arbítrio de agirmos como nós queremos. E Deus, Jesus e toda a espiritualidade maior respeita, tá, a nossa vontade e aguarda o momento certo de despertarmos para essas responsabilidades, né? Isso tudo depende de nós, tá? Não adianta nós colocarmos a responsabilidade na doutrina, colocar a responsabilidade no outro, que nós temos mania de fazer isso, né? Porque depende de mim, de nós, né? O Evangelho do Cristo é para ser aplicado primeiro em nós, né? É muito cômodo a gente atribuir os nossos insucessos, né, das nossas realizações, né, que não dão certo, ao outro, ou a algum fato, né? Isso é transferir responsabilidade, né? Então, nós queremos que o outro se ajuste àquilo que eu quero, né? Será que nós estamos na condição de exigir alguma coisa do outro? Nós sabemos que ele também terá o momento de despertar, né? Nós precisamos hoje trabalhar verdadeiramente a nossa reforma íntima, para que a nossa vida possa realmente ser um exemplo, né? E se nós não plantarmos agora coisas boas, com certeza nós iremos colher tudo lá na frente. Se nós plantarmos o bem, também iremos colher, né? Então, se hoje ainda colhemos dificuldades e dores, né, que são as causas que podem estar nessa encarnação mesmo, né, que são as causas atuais ou anteriores, em existências passadas, né? É a lei de causa e efeito, né? Então, a doutrina espírita, ela admite para o homem o livre-arbítrio, fato, em toda a sua plenitude, tá? Mas é preciso fazermos o bem no limite das nossas próprias forças. Pois cada um de nós vai responder por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que eu não pratiquei, que nós não praticamos, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho mais assim para aqueles que já têm um pouquinho mais de conhecimento, né? Trabalhadores, né, da casa, alunos.
As nossas responsabilidades enquanto espíritas, tá? É se melhorar moralmente. E olha, tudo o que eu estou falando aqui, primeiro é para mim, tá? Primeiro é para mim. É trabalhar pelo benefício, pela melhora, pela mudança do nosso próximo, né? Então, nós adquirimos conhecimento aqui nesta casa, né? Nós que trabalhamos, que estudamos aqui, que são passados para nós assim com muita responsabilidade, né? E nos é dado a conhecer os ensinamentos de Jesus. Então, nós temos ainda oportunidade de aprender, de analisar essas verdades nas aulas, nas palestras, né? E voltando ao tema de responsabilidade, eu vou falar da responsabilidade com a casa espírita, né? A casa espírita é um oásis, onde nós refazemos as nossas energias para vencer as nossas dificuldades do dia a dia, né? Jesus afirmou que estaria sempre ao lado daqueles que se reunissem com seriedade, com fé, né, em seu nome. Então, a nossa responsabilidade como trabalhadores e também de assistidos é muito grande. Nós somos convocados um dia para esse momento de transição que estamos vivendo agora, né? É a renovação planetária, todos sabem disso, né? Nós somos pequenos. Nós somos como um cisco, né? Mas junto nós formamos um exército forte e disciplinado, se nós formos unidos. Então, nós precisamos continuar unidos pelos laços de afeto, de amor puro, desinteressado, para que as nossas ações sejam abençoadas e produzam frutos para essa nova vida nossa, né? Bom, já está terminando o meu tempo, e eu sempre gosto de contar uma história. Eu vou contar bem rapidamente. É uma história que está no livro Entre a Terra e o Céu, tá? Então, nesse livro, nós vamos conhecer a história de Mário, um enfermeiro, tá? Ele se apaixonou por uma jovem, né, que o trocou por uma pessoa mais velha, um pouco mais velha. E o Mário nunca perdoou por ter sido trocado, né? Ainda mais por um homem mais velho. Ele ficou irritadíssimo com isso. E ele colocava essa jovem em tudo o que ele falava na vida dele. Ele só pensava nela e acabou ficando sozinho, tá? Ele se dedicava à sua profissão, que era um enfermeiro digno, um rapaz correto, responsável, preocupado, né, em ajudar as pessoas. Mas a vida, ela se encarrega de fazê-lo reencontrar a ex-noiva. Exatamente no momento em que ela estava assim muito fragilizada. Por quê? Seu filho de 1 ano desse atual casamento havia contraído uma doença na garganta, bastante séria. E aí o Mário se vê ali na seguinte situação: ser responsável pela sua profissão, né, e tentar ajudar aquela criança de todas as maneiras, vencendo aquela raiva, né, que ele ainda trazia pela moça, né, por ter sido abandonado por ela, ou apressar a vingança com a morte do pequeno, né? E ele pensou em ministrar um remédio numa dosagem errada, e ele se debate muito nessa questão, tá? Então, ali durante o tratamento, o André Luiz, que está nesse livro, né, que escreveu o livro, que nos contou essa história, vê sair de suas mãos uma energia escura, né, pelo seu desejo de vingança ali. Ele estava desesperado, ele não sabia o que fazer, daquela profunda mágoa que ele ainda mantinha da moça, né? Mas essa mancha escura que saía da mão dele não atingia a criança, né? Por quê? Porque os mentores que estavam ali, né, estavam cuidando para que aquilo não chegasse até a criança. Graças a Deus, venceu a responsabilidade que ele tinha como profissional da saúde. Ele cuidou da criança. Na história, a criança depois vem a desencarnar, mas a história de Mário, Zumira, Odila, Antonina, Esteves e o Júlio, que é a criança, está no livro Entre a Terra e o Céu. Para quem quiser saber mais,
leiam, vale a pena vocês lerem esse livro, tá bom? Então, vejamos, a nossa busca pelo nosso aprimoramento tem que ser constante, tá? Para isso, nós precisamos crescer as duas asas, né? Sempre é falado aqui, da intelectualidade e da moralidade. Somente assim nós assumiremos realmente a responsabilidade como espíritas, como cristãos, tá bom? E a nossa responsabilidade perante a causa, né, espírita é também de sermos solidários, né, ao nosso próximo. Nós podemos também a ele mostrar as verdades espírita, o consolo, dar o consolo quando ele necessita, o consolo que a doutrina espírita nos traz, né? E lembramos que hoje nós estamos tendo essa oportunidade, né? Ainda que muitos, às vezes, não têm, de vir a uma palestra, de ouvir uma aula, de ler um bom livro, né? Então, que bom que nós já temos essa condição de buscar conhecer, né, os postulados da doutrina espírita, né? E somente colocando em prática, então, trabalhando a nossa reforma íntima, nós chegaremos lá, correto? Porque nós já não somos mais cegos, né? Nós recebemos muito conhecimento. Existe um livro chamado Agenda Cristã, na lição 18, ele diz assim, olha, se você tem uma semana de evangelho de conhecimento, você já tem muita responsabilidade. Tá bom? Então, eu deixo vocês agora na companhia desse moço bonito, né? Moço lindo, que eu chamo, para que ele nos acompanhe, não só hoje, mas por todo sempre. Muito obrigada.